Bom dia. Mateus 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dias de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comê-las. Segundo a lei de Moisés, nos dias de sábado, as pessoas não poderiam fazer nada. E ainda hoje tem muitas pessoas ainda que teimam, assim como eles, em viver a antiga lei, o Antigo Testamento. Os religiosos, os fariseus, eles não queriam reconhecer em Jesus o Messias. Como muitos judeus hoje, os ortodoxos mesmo, não querem ver em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Prova tal que quando nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, eles estão esperando ainda a primeira. E eles veem Jesus como foi um profeta somente. Então eles teimam ainda em viver aquela lei, a lei antiga, que não existe mais. E nós temos que entender, como nós temos a Bíblia, que não vivemos mais no Antigo Testamento, e sim no Novo. Não existe dois testamentos. Testamentos são documentos, instrumentos jurídicos que têm validade enquanto só depois que a pessoa morre. E quando também se tem um testamento e faz um outro, automaticamente o anterior fica invalidado. O Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Então não vivemos mais nele, nós vivemos o Novo Testamento, nós vivemos em Jesus. Nós não estamos preocupados vivendo o que Moisés falou ou deixou de falar. Para nós, sim, o que Jesus fala. Jesus continua falando, porque Jesus está vivo. Nós vivemos na graça, no Evangelho de Jesus Cristo. Então, tem algumas pessoas, algumas seitas, que teimam em querer guardar, viver alguns preceitos da antiga lei. Por exemplo, tem muitos ainda que querem guardar o sábado. Do sábado não. Mas isto também eles não fazem de maneira correta. Na antiga lei me dizia, maldito aquele que não guardasse toda a lei. Ou seja, naquela época tinha que viver a lei na sua totalidade. Tem pessoas ainda que teimam, seitas, não vamos comer carne de porco, no dia do sábado não podemos fazer nada, mas eles mesmo quebram essas regras. Mas em contrapartida são os primeiros a acusar, não, você tem que guardar o sábado. Você está em pecado porque você está fazendo isso ou aquilo no dia do sábado. Mas nós voltamos a insistir, nós vivemos em Jesus. Então o que Moisés falou, deixou de falar, para nós não importa. Vamos ver o que Jesus diz. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Os religiosos fariseus vieram logo acusar. Olha, Jesus, os teus discípulos estão fazendo o que não pode fazer. Vieram acusar, vieram questionar Jesus. Por causa dos discípulos dele estarem comendo, se alimentando em dia de sábado. Qual seria o erro, o pecado deles? Não, porque eles foram lá e colheram para se alimentar.
Mas Jesus vai explicar sobre isso. Jesus vai demonstrar para eles que o pensamento deles, a maneira deles agir, é simplesmente uma maneira cruel. Nós temos que entender que em Jesus nós temos liberdade. Em Jesus nós somos livres. Eu acho estranho como muitos pregadores gostam de fundamentar os seus ensinos, suas pregações, muitas delas heréticas, no Antigo Testamento. Gosta de pregar sobre a lei, sobre Levítico, Deuteronômio e outros. Gostam de apresentar muitas dos profetas como se alguma daquelas profecias fosse para o dia de hoje. Sendo que a maioria nós temos que entender que era naquela época, que era para Israel, era para Judá, e naquela situação que eles estavam. Mas Jesus lhe respondeu: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da presença, os quais a lei não lhe permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Falou, peraí. Aí Jesus foi lá atrás. Na época, realmente, que ele não estava, então, ou seja, a lei estava em pleno vigor, ele veio trazer a baila assunto de Davi, porque quando Davi estava fugindo de Saul, ele foi até o templo e pediu alguma coisa para comer. O sacerdote falou, não, só tem um pão da preposição. E aqueles pães, só quem podia comer eram os sacerdotes. E ele pegou os pães, o sacerdote deu ele, comeu os pães, foi quando, inclusive, entregou para ele também, que estava lá guardada no templo, a espada do Golias. E tanto ele como seus colegas comeram esses pães. Então não era lícito, ele não deveria, não poderia ter comido esse pão. Mas Jesus quer dizer, vai mostrar agora, vai falar sobre isso, que o Senhor não quer sacrifício de nós. O Senhor não exige sacrifício de nós. Porque hoje, se nós fôssemos viver como algumas seitas querem viver, só que não vivem por inteiro, é essa questão de guardar o sábado. Eu quero saber se um filho, uma filha, alguém, um adventista, estiver passando mal, doente ali, ou sofreu um acidente, se os pais não vão sair correndo e levar ele para o hospital. Então não deveria fazer, não poderia, já que ele insiste tanto nessa questão de guardar a lei. Eles falam que não podem fazer nada, mas eles saem para fazer compras. Nós encontramos muitos deles em shopping, vão para restaurantes almoçar. Também não deveria, porque o correto seria ficar nos seus lares, nas suas casas, e não fazer nada. Mas, na verdade, é uma desculpa que eles têm. Eu vejo muito isso até em trabalho ou faculdade, eles querem se questionar, querem um privilégio para não fazer nada no dia de sábado. Mas isso é só uma maneira, uma desculpa. Porque Jesus vai mostrar que eles continuam errando. Ou não leste na lei que é o sábado, o sacerdote no templo viola o sábado e contudo são desculpados? São sacerdotes, eles ensinam uma coisa, mas vivem outra. Jesus sempre combateu, chamava de hipócritas exatamente por isso. Ensinavam uma coisa, mas viviam outra. Não, o sábado nós devemos guardar, mas eles faziam uma série de coisas que não era permitido fazer. Mas mesmo assim, olha o que Jesus diz aqui no versículo 6. Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus está declarando, está afirmando, falou, olha, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Então ele estava afirmando, mostrando
para eles que era o Jesus, que ele era o Messias, que ele era o esperado. E termina no final 7 dizendo, entretanto, se vós soubesses o que significam estas palavras, misericórdia quero, e não holocausto. Não tereis condenados que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus fala, escuta, o Senhor não quer sacrifício. Vai condenar alguém, me diz uma coisa, por que então teria condenado Davi? Porque ele estava com fome e não tinha comido, os companheiros pegaram os pães lá. Deus não quer sacrifício de ninguém. Jesus não exige sacrifício. Jesus não quer que um sacrifício, que você sacrifique um filho seu, um parente, um amigo, que estiver passando mal, não recorra a médico, hoje é sábado. Jesus não quer que você passe necessidades, não, porque hoje eu não vou trabalhar. Ele não quer esse tipo de sacrifício. Nele nós temos liberdade. Mas as seitas, os religiosos, às vezes temem querer condenar, falar, não pode. De sábado você tem que ficar em casa, não fazer nada. O Senhor não espera isso de nós. Nós não vivemos essa guarda do sábado. Inicialmente, Deus, através de Moisés, fez com que Moisés desse essa lei por um motivo. O povo era escravo no Egito. Era escravo. Escravo não sabe nada. Escravo trabalha de segunda a segunda. Escravo não sabe o que é descanso. Escravo é diferente de empregado ou de funcionário. É um escravo. Vive na escravidão. Então Deus, para ensinar esse povo que eles tinham o direito a descansar, exigiu. Falou, olha, um sábado, vocês têm que descansar. É dia de adorar o Senhor, é dia de descanso. Foi por esse motivo. Por isso que instituiu-se esse descanso. Para que o povo soubesse o que era. Que tinham direito a descansar. Foi por esse motivo, não outro. Mas depois Jesus veio, toda a lei. Entenda uma coisa, a lei, a maioria dos seus, digamos, artigos ali, foi exatamente para mostrar o pecado, que o povo não sabia o que era o pecado. Mostrava, não, se você fez isso de errado, a consequência é essa, a punição. Mas não apresentava a solução. A lei serviu para mostrar ao povo o que é o errado, mas não tinha solução. E conduzir até Jesus. É por isso que veio a lei. Mas agora em Jesus, ele veio. Nós temos liberdade. Tá? Ele espera de nós misericórdia, não sacrifícios. Ele não quer que nós fiquemos condenando as pessoas pelo fato delas comer isto ou aquilo. Por elas não exigir que elas descansem, que elas não façam nada no dia X ou dia especial. Assim como tem pessoas que, no dia de sexta-feira santa não é um dia especial. No sábado é um dia especial. Outras pessoas têm a quaresma. A quaresma, né, os 40 dias que antecede ali o carnaval, ou depois do carnaval, não, depois do carnaval não podem comer isso, não podem comer carne, não faz isso, faz aquilo. O Senhor não exige nada disso, não. Tá? Não existe nada disso, no Senhor nós temos liberdade. Não tem outras religiões também que não come carne de porco. Não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Misericórdia quero, não sacrifício, não holocausto. E que não tereis condenados que não têm culpa. Não podemos condenar os inocentes. Tem que ser assim, não. Negativo.
Jesus afirmou, falou, olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor de todos os dias. Ele é o Senhor. Versículo 9. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles, foi para a igreja deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram. É lícito curar no sábado? Jesus sai dali, vai lá para a igreja deles, religiosos, e ali tinha um senhor com a mão mirrada, né? Um defeito físico em uma das mãos. Ou ambas as mãos, né? Das mãos atrofiadas, plural, então, ambas as mãos. E então, o que acontece? Eles queriam acusar Jesus. Aí pergunta, vem cá, é lícito curar em dia de sábado? É que antes tinha o que eu falei. É lícito? Que a mesma pergunta tem que ser feita. E vem cá, e pode então um médico atender uma pessoa no dia de sábado? Já imaginou se nós tivéssemos, nós mesmos passando por um problema sério de saúde, uma urgência médica, um filho nosso, uma filha, um esposo, um marido, uma urgência, nós vamos procurar o médico e falar, não, dia de sábado eu não posso curar. Não, dia de sábado os hospitais não atendem, não pode atender. Como seria? Estaríamos condenando os inocentes. E a misericórdia? Aí vieram perguntar a Jesus, tentando armar uma cilada, uma armadilha para pegar. E um dos motivos, uma das acusações no final que levaram Jesus à condenação foi exatamente por ele agir no dia de sábado, porque eles não tinham o que acusá-lo. Aí acusaram ele por ele fazer milagres no dia de sábado. Olha para você ver o que é a religião. Olha o que é, nós vemos a acusação mesmo do nosso adversário, porque é o acusador e o diabo. Quem vive na acusação é o diabo. Jesus somente ele curava, ele libertava as pessoas, isso no dia de sábado. Por ele foi no dia de sábado, foi acusado. Não pode, não seja. Tem que deixar a pessoa morrer, tem que deixar a pessoa de qualquer jeito. Hoje não é dia. Versículo 11, é o que Jesus lhe propôs. Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e não sabe esta cair em um buraco, não fará todo esforço para retirar de lá? Eu vou dar um exemplo. Ele está perguntando se é lícito curar no sábado. Deus falou, tá, e quem é vocês tendo um animal e uma ovelha? Ela caiu no buraco, vocês não vão tirar? Vão deixar? Não, deixar para tirar no domingo ou na segunda, hoje não. Vou deixar ela morrer, vou tomar prejuízo? É claro que não. Então eles mesmos violavam a lei que eles diziam defender tanto. E olha que nós estamos falando de animais. Aconteceu. Da mesma forma, nós podemos trazer isso hoje para a nossa realidade. Os religiosos da nossa época, esses que dessas seitas aí que gostam de guardar o sábado e outras coisas mais, quando acontece alguma coisa com eles, se eles têm algum animal, alguma coisa que está em perigo, eles vão socorrer, eles vão tirar, eles vão atender, vão levar no veterinário. Quanto mais se for uma pessoa. Então existe uma série de coisas que as pessoas ainda não percebem, ou não querem perceber, ou não querem ainda aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus é você entender o que ele fala. Outros não estão querendo viver de preceitos antigos, só que nem isso é viver de verdade, porque eles mesmos falham as próprias leis deles. Versículo 12. Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isto, é lícito fazer o bem no sábado. Quando um animal de vocês cai, uma ovelha, no sábado vocês vão socorrer. Quanto mais vale uma pessoa, um ser humano. Aí ele termina afirmando, por isso é lícito fazer o bem no sábado.
Agora, o mal nós devemos fazer não é no sábado, não. Em dia nenhum nós devemos fazer o mal. O bem devemos fazer todos os dias, inclusive no sábado. Não tem esta a socorrer. Eu realmente fico sem entender muito o comportamento principalmente, todo mundo conhece, sabe que os adventistas do sétimo dia têm esse hábito de aguardar sábado. Eu queria saber realmente se eles deixam um parente, algum amigo morrer no sábado e se recusa a levar para um atendimento. Será que no sábado a casa dele fica suja, imunda? Será que a pia fica assim, cheia de vasilhas? Será que os funcionários, a empregada dele, a secretária, será que não trabalham no sábado? Será que ele não deixa? Será que aquele mais abonado, aqueles que têm uma condição financeira melhor, que têm dinheiro aplicado, será que ele proíbe lá os bancos de que o dinheiro dê algum rendimento no dia de sábado para eles? Porque estão trabalhando. Então nós temos uma hipocrisia. A religião é algo terrível. Por isso eu estou falando, nós temos que viver em Jesus, porque em Jesus nós temos liberdade. É em Jesus. Então dirigiu-se ao homem e disse, estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Porque no sábado ele curou, falou com o rapaz, não, estica a sua mão aí. É lícito fazer o bem sim. E fala com o rapaz, estica a mão, esticou, pronto, ficou curado. Aí os religiosos já começaram a tramar para matá-lo. E esse trama nós vimos que no final levou à prisão e acabou ele sendo morto realmente ali, ele vindo a morrer na cruz. Isso por causa dos religiosos. As pessoas defendem muito. Ah, não, gente, eu concordo. Jesus veio para os judeus, Jesus veio para Israel. Mas, infelizmente, nós temos que assumir e entender que quem levou Jesus à morte, quem perseguiu, quem fez tudo, foram os judeus. Essa é a realidade. Quem até hoje nega Jesus Cristo são os judeus. São poucos. Os judeus realmente cristãos. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1. Jesus veio para os que eram seus, mas eles o rejeitaram. Religiosos. Versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Uma multidão seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgasse suas obras. Independente de você sabe, Jesus saiu dali, sabia que estava tramando para matar, a multidão seguiu ele. Ele não quer saber se é sábado, se deixa de ser. Ele foi curando todo mundo. Ele curou, apesar de saber que era sábado. Ele é o Senhor do sábado. E como ele disse lá no versículo 8, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ao acontecer isso, cumpriu-se que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Tudo que aconteceu com Jesus, nós já temos falado bastante sobre isso, já estava previsto, Deus já tinha revelado pelos profetas. Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus, ele já tinha revelado tudo sobre Jesus. Jesus não contendia, Jesus não brigava, Jesus não discutia.
Ele só fazia, ele mostrava, apresentava a palavra a verdade e fazia. Ele não ficava contendendo, brigando, discutindo. É um dos motivos que às vezes eu vejo pessoas querendo aparecer. Essa que é a palavra. Aí querem discutir, arrumam uma discussão terrível com outras pessoas. Ou então, nós vemos, por exemplo, agora está muito comum isso, cantores, pregadores famosos vão em programas de televisão e ficam ali tentando discutir, provar por A mais B que eles estão certos, que a palavra de Deus é assim. Aí vão lá, existe debate hoje com espírita, católico, várias religiões, e geralmente coloca ali no meio um pastor que fica discutindo. Mas a palavra de Deus não é para ser discutida. Jesus nos ensinou, nós pregamos, ele era exemplo. Ele era exemplo, ele não discutia, ele somente apresentava, ele pregava. Se quer, bem. Se não quer, não tem problema. Mas ele mostrava a verdade. Ele apresentava o evangelho. Se as pessoas aceitassem, ótimo. Se não aceitava, ele mesmo nos aconselhou. Nós devemos balançar a poeira da nossa sandália e seguirmos em frente. Nós temos que aprender a viver em Jesus. Nós temos que seguir o exemplo dele. Ele disse para nós pegarmos a nossa cruz e segui-lo. Então, nós não temos que estar concordando ou discordando dos... não, eu tenho que concordar porque o meu pai, a minha mãe não aceita, eles eram... sei lá, católica, espírita, a vida toda, e eles não aceitam. Não, eles não têm que aceitar. Nós temos que seguir Jesus. O que ele fala é isso. O meu pai e a minha família são, sei lá, evangélicos há X anos, mas eles entendem sobre isso, eles pensam que é desta ou daquela maneira. Não, vamos ver aqui na palavra de Deus no Evangelho. Não, nós vamos mostrar para eles que no Evangelho de Jesus não é assim. Tem liberdade sim. Mas vamos colocar que eles não aceitam. Nós não vamos discutir com eles. Não vamos entrar em questionamento. Tudo bem, se não aceita, tá. Mas nós vamos seguir a Jesus. Viver o Evangelho. Nós não podemos, não, porque as pessoas fazem uma confusão muito grande, porque eu já ouvi pessoas falar, não. A minha família toda é adventista, eu não tenho como abandonar, eu tenho que viver com eles isso. Lá em casa de sábado nós fazemos assim, eu tenho que ouvir. Não, peraí. Mas tá errado, você tem que viver o evangelho. Não, mas a Bíblia fala para honrar pai e mãe. Vamos entender o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, você tem que tratar eles sim com respeito, que são seus pais, seus genitores. E... quando eles tiverem mais dócil, em algum momento, se eles precisarem de você, vocês têm que ajudar, tem condições, vai ajudar, vai socorrer, fazer todo o esforço possível para ajudá-los, para mantê-los bem em segurança. Agora, aceitar todas as opiniões dele, não, você tem que aceitar primeiro Jesus. Por que você entende que você tem que honrar pai e mãe? Porque o Senhor está falando. Então, sua primeira obediência é ao Senhor. Então, primeiro você ouve a Deus. Então, e Jesus deixou bem claro, está em Mateus mesmo 10, que para nós seguirmos, nós temos que abandonar pai, mãe, filho, nora, genros, senão nós não seremos dignos dele. Para sermos dignos dele, nós temos... ele diz, inclusive, no versículo Mateus 10, no versículo... 32 começa assim: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe,
entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra sua vida, perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Então, já deixou bem claro que nós temos que seguir, obedecer, nós temos que pegar a nossa cruz. É difícil, mas é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que ficar preso a nenhuma doutrina ou dogma, não importa. Temos que ficar preso só a Jesus. E nele nós não ficamos presos. Nele tem liberdade. Nós lemos hoje Mateus capítulo 12, eu li até o versículo 21. Até o versículo 21. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.